Ora, mais uma vez, bom dia. Gostava de partilhar convosco hoje algumas considerações no capítulo 42 de Gênesis. Enquanto vão abrindo, deixem-me fazer aqui uma, espero eu, curta introdução. Há umas semanas atrás, nós tivemos o privilégio de servir o Senhor no Palhal e estivemos à volta da história de José. Nós, inclusive, temos cá 2 ex-campistas, era uma boa altura para lhes fazer o teste. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar, já agora. Vamos falar sobre testes. Mas para me preparar para esse grande desafio que foi ministrar a palavra ali, eu usei um livro que me foi emprestado pela Susana e pelo Joel acerca da história de José do pastor Voddie Baucham. Eu era para o trazer, mas neste momento a nossa vida está um bocadinho complicada e eu não sei onde está o livro. Não se preocupem, eu vou devolver. Mas depois, se alguém quiser a referência do livro, eu depois dou o link para poderem procurar. Mas basicamente o pastor Voddie, ele faz uma abordagem um pouco diferente daquilo que é a história de José que nós normalmente conhecemos. A história de José que normalmente nós conhecemos é uma história muito moralista. Se tu fizeres tudo certo, no final vai dar tudo certo. Tu vais ser grande. Nós não vou entrar no tema da semana, nós vimos que não é bem assim. Mas para podermos chegar a este capítulo 42... e não só, a história de José também, se formos aqueles que a conhecem bem, é um excelente filme, é uma excelente série de televisão. Aliás, vários filmes têm sido feitos até de animação com a história de José. A questão é que nem tudo é cor-de-rosa como nos filmes, não é? E a palavra de Deus não aponta propriamente para essa ideia do faz tudo certinho e tu vais ter grande sucesso. E como nós vamos ver neste capítulo em particular, não é bem assim. A história não é bem assim. Para chegarmos ao capítulo 42, nós temos muita história para trás. Então deixem-me dar-vos assim um resumo muito rápido. José era filho de Jacó, o filho favorito dele. E por causa dele ser o filho favorito de Jacó, imaginem como é que os outros irmãos se sentiam em relação a isto. Imagina que tu és o filho favorito do teu pai. Tu tens tudo e mais alguma coisa. Como é que os teus irmãos se vão sentir? Lá no Palhal nós vimos que alguns deles queriam bater uns nos outros. A ideia com José não foi assim tão diferente. Aquilo que os irmãos acabaram por fazer foi maltratá-lo, vendê-lo, e José vai parar primeiro à casa de um governador egípcio, depois é enganado lá e vai parar à prisão. E depois da prisão, se querem saber a história, leiam os capítulos anteriores, da 37 até aqui. Depois da prisão, ele acaba no palácio do faraó. E no palácio do faraó, ele é levado à posição de segundo governador. O primeiro era o faraó, abaixo do faraó só havia José. E nessa altura, ele interpreta os 2 sonhos do faraó e traz uma revolução à época da altura. Num período de grande fome, José tem um plano para colmatar essa fome. E é aí que nós entramos no nosso capítulo 42. E vamos começar a ler. Nós vamos ler o capítulo todo. Vendo então Jacó, Gênesis 42, vendo então Jacó que havia mantimentos no Egito, disse Jacó aos seus filhos: porque estáis olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os. Porém, mostrou-se estranho para com eles. E falou com eles asperamente e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes: vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: não, senhor meu,
Os teus servos vieram para comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse: não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: nós, os teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã, e eis que o mais novo está com o nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José: isto é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias, e nisto sereis provados. Pela vida de Faraó não saireis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um de entre vós, que traga o vosso irmão, mas vós ficareis presos e as vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco. Se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em guarda 3 dias. E ao 3º dia, disse-lhe José: fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um dos vossos irmãos preso na casa da vossa prisão. E vós, ide, levai trigo para a fome da vossa casa e trazei-me o vosso irmão mais novo. E serão verificadas as vossas palavras e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhes dizendo: não vos dizia eu, dizendo, não pequeis contra o moço? Mas não ouvistes e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes, e tomou Simeão de entre eles e amarrou-o perante os seus olhos. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e que lhes restituíssem o seu dinheiro, a cada um no seu saco. E lhes dessem comida para o caminho. E fizeram-lhe assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento na venda, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse aos seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, e ele-o mesmo aqui no meu saco. Então lhes desfaleceu o coração e pasmavam, dizendo uns aos outros: que é isto que o Senhor nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: o varão, o Senhor da terra, falou conosco asperamente, tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhe: somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos do nosso pai. Um não é mais, e o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. E aquele varão, o Senhor da terra, nos disse: nisto conhecerei se vós sois homens de retidão. Deixai comigo um dos vossos irmãos e tomai para a fome das vossas casas e parti. E trazei-me o vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociareis da terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha a trouxinha com o seu dinheiro no saco. E viram as trouxinhas com o seu dinheiro e o seu pai, eles e o seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tendes-me desfilhado. José não existe. Simeão não está aqui. Agora levareis Benjamim. Todas estas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou ao seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se não tornar a trazer. Dá-mo em minha mão, e eu te o tornarei a trazer. Ele, porém, disse: não descerá o meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto e só ele ficou. E se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer as minhas cãs com tristeza à sepultura. Até aqui a palavra de Deus. Sabem, quando há este reencontro entre José e os seus irmãos, aquilo que ele quer saber é se os seus irmãos mudaram. Se eles são os mesmos que lá atrás o venderam para o Egito. E ao olhar, aquilo que eu quero desafiar-vos a fazer é nós vermos este teste, o versículo 15 diz mesmo: nisto sereis provados. É um teste que José está a fazer aos seus irmãos, que eu quero que nós analisemos e apropriemos para as nossas vidas também. Apliquemos nas nossas vidas também. Então, o texto dá-nos logo no início a ideia de que as reservas tinham sido esgotadas. Não havia mantimento, havia fome.
E era preciso tomar uma ação. E é interessante que parece que Jacó, no início, dá um puxão de orelhas aos filhos, do tipo, está toda a gente alapada, à espera que seja o pai a suprir as suas necessidades e as suas famílias. O texto dá-nos a ideia, Moisés dá-nos a ideia, ao escrever este texto, que ninguém estava a fazer nada para superar aquela necessidade de fome, não é? É como se Jacó se virasse para eles: toca a trabalhar, seus malandros. Há mantimento no Egito, ponham pernas ao caminho e vão lá buscar, porque senão nós vamos morrer todos. Só que é interessante que Jacó envia os 10 mais velhos ao Egito e Benjamim fica com ele. Aqueles que conhecemos a história, sabemos que Benjamim tinha ocupado o lugar de José como o filho favorito, não é? Neste reencontro entre José e os seus irmãos, José mostra uma atitude de perdão. Em boa verdade, ele perdoou os seus irmãos, porque ele, sendo o segundo sobre o Egito, aquilo que ele poderia fazer era simplesmente, por vingança, mandá-los prender ou matar. Concordam comigo, sim ou não? Parece-nos que sim, o texto diz-nos isso. A questão é, ele pode perdoar os seus irmãos, mas confiar neles, isso é outra história. Tu podes perdoar alguém que te ofendeu, mas com voltar a ganhar a confiança dessa pessoa é difícil. Porque aquilo que José não sabe é se eles são os mesmos homens que 20 anos antes o tinham vendido. Então daí este teste. Mas reparem, como é que eles se veem? Como é que os irmãos de José se veem? Versículo 8. Coloquem os vossos olhos no versículo 8. José conheceu os seus irmãos, eles não o conheceram. Versículo 11. Todos nós, dizem eles, somos filhos de um varão. Ok, eles são todos irmãos. Somos homens de retidão. Somos homens corretos, somos homens honestos. E José conheceu-los a saber. Ok. Eles são, mas é interessante que eles, durante o texto, quando eles se apresentam, eles dizem que não são espias, mas são servos. Eles já são escravos, já se põem à mercê. José tinha sonhado que eles todos iriam inclinar-se perante ele. E aquilo que acaba por acontecer é eles, por causa desse sonho, com inveja, vendem o irmão. Aliás, em primeira mão, eles queriam matá-lo. E agora, eles se prostram perante José. Eles estão disponíveis para servir. Eles não são espiões. Eles não são espiões. Eles são homens de retidão. É o que eles dizem, é o que eles apregoam. Mas o que nós sabemos deles é que no seu currículo, na história até aqui, por isso convém vocês lerem a história para trás para alimentar melhor estas ideias, é que eles eram desobedientes, eles eram fornicadores, ou seja, praticantes de relações sexuais impuras, seja de adultério, seja de incesto. Eles eram potenciais assassinos, homicidas, eles eram traidores, eles eram traficantes e negociadores de pessoas. Este é o currículo que nós podemos ter dos irmãos de José até aqui. E para José, estes são os seus irmãos. Neste reencontro, ele precisa de saber se estes continuam a ser os seus irmãos ou se 20 anos depois eles são diferentes. Há muita informação a seu respeito que José desconhece e ele precisa de saber. Então ele parte do antes para saber o agora. E então aqui ele faz um teste dividido em 7 passos que nós vamos ver. Os 2 últimos não são diretos, mas são indiretos, como vamos perceber. E este é um bom exercício que nós podemos fazer também nós mesmos. No texto que lemos na ceia, logo a seguir, 2 versículos à frente de onde o David parou, examine-se o homem a si mesmo. É um desafio que a própria palavra nos diz, nos faz, nos desafia a fazer. E o meu desafio, e o desafio da palavra de Deus para nós esta manhã é pegarmos nestes 7 passos. Isto parece quase o tema de um livro. 7 passos para medir a nossa temperatura espiritual. Não é bem isso que vamos fazer. Nós vamos pegar nestes 7 passos e fazer 4 categorias, 4 passos para medir a nossa temperatura espiritual. Então, vamos passar aos testes diretamente. Versículo 15. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier. E este é o primeiro passo, o primeiro teste. José quer saber se o irmão mais novo está vivo ou não. Será que o irmão mais novo sofreu o mesmo que ele? Porque José era o mais novo. Depois vem Benjamim, que é o mais novo. Ocupa o lugar de favoritismo do pai. Saindo José de cena, fica Benjamim.
Ficando Benjamim, será que os irmãos o trataram da mesma maneira? Será que Benjamim está vivo? É que Benjamim não está ali com eles. Benjamim ficou lá, segundo o que eles dizem. Não nos podemos esquecer do background, daquilo que José sabe acerca dos irmãos, e tudo o que ele está a tentar fazer é perceber quem eles são nesse dia, nessa hora. O que será feito do seu irmãozinho mais novo? José quer saber se o ódio e a amargura e a inveja que foram aplicados a si, que o levaram a ser vendido, que o levaram a ser um alvo, ter a mira para ser morto, se agora aconteceu o mesmo com Benjamim. Será que eles são mesmo homens de retidão? Será que eles mudaram? Será que eles não fizeram Benjamim? Será que eles são outras pessoas e fizeram isto de maneira diferente? Será que depois de venderem José, eles tiveram algum arrependimento? Algum remorso? E então entramos no segundo passo, versículo 16. Enviai de um dentre vós que traga o vosso irmão, mas vós ficareis presos, e as vossas palavras são provadas, se há verdade convosco. Se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. Então, em primeiro lugar, será que Benjamim está vivo? Segundo lugar, há algum voluntário de vocês para ir lá buscá-lo? Algum de vocês que está disponível para fazer a jornada toda para trás e deixando os outros todos aqui? Sacrificar-se a esse ponto? Será que há um líder que se assume aqui neste momento e que diz, por amor dos meus irmãos, eu vou lá. Eu vou. Eu sou representante da família, eu vou buscar Benjamim para que todos sejam salvos e para que a comida que nós precisamos lá em Canaã vá do Egito para lá. Será que há alguém com coragem para enfrentar Jacó e pedir-lhe o novo filho favorito? Será que há coragem ou respeito suficiente para liderar? Será que alguém vai ser escolhido por todos os outros para se voluntariar para ir? É interessante que Ruben, sendo o mais velho, seria o natural candidato, não é? Mas ele não se oferece. O texto nós lemos o texto todo no início para ficarmos com a ideia geral. Mas Ruben não se oferece. Na verdade, ninguém se oferece. Ninguém é olhado sequer como líder. O silêncio revela muito mais do que uma hesitação. Há uma crise de liderança aqui entre os irmãos de José. Terceiro lugar, será que há algum voluntário que fique? Versículo 18 a 20. No terceiro dia disse José, fazei isto e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um dos vossos irmãos preso na casa da vossa prisão, e vós, ide, levai o trigo para a fome. Mais um sinal de que José tinha perdoado a sua família. Ele está a ceder comida. Trazei-me o vosso irmão mais novo e então serão verificadas as vossas palavras. Será que Benjamim está vivo? Será que alguém se voluntaria para ir? Então, já que ninguém se voluntaria para ir, será que alguém se voluntaria para ficar, sendo que os outros vão todos lá buscar Benjamim? Será que alguém iria confiar o suficiente nos outros, nos restantes, para ficar preso no Egito? O que estamos a falar é isso. É ficar preso no Egito, enquanto os outros 9 vão levar comida e trazer Benjamim. Lembremos-nos que eles venderam José. Isto é um teste crucial. Este é o momento do verdadeiro teste de arrependimento. Eles veem a história a repetir-se. Mas será que é igual? Será que eles vão fazer a mesma coisa que no passado? Será que eles venderão aquele irmão que ficaria lá sem remorsos? Agora, se algum deles tiver sido mudado, se algum deles tiver se dispuser a ficar para trás por amor dos outros, será um sinal de que alguma coisa mudou. Mas a verdade é que ninguém se voluntaria para ficar. José não sabe se Benjamim está vivo, não há ninguém que se voluntarie para o ir buscar e não há ninguém que se voluntarie para ficar. Então José toma uma atitude, ele prende Simeão à frente dos olhos deles e então chegamos ao quarto passo. Será que alguém voltará por causa de Simeão? É que Simeão agora vai ficar preso. Não há hipótese. Vocês não se decidiram, então Simeão está preso. Agora podem ir todos, levar comida para casa. E será que algum dos irmãos, ao ir
voltará para trás para buscar Simeão? Será que eles admitem a culpa ou será que vão fazer igual àquilo que aconteceu no passado, de venderem José? Quinto lugar, versículos 25. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e que lhes restituíssem o seu dinheiro, cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho. E fizeram assim. E carregaram o seu trigo sobre os jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento na venda, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do saco. E disse aos seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, ele mesmo aqui no meu saco. E reparem a reação deles. Então, no final do versículo 28, lhes desfaleceu o coração e pasmavam, dizendo uns aos outros: o que é isto que Deus nos tem feito? Eles sentem-se a serem castigados neste momento. Mas é interessante que o texto não nos diz que por causa deles verem o dinheiro ali no topo, na boca do saco, que eles voltaram para trás para o devolver. O texto não nos diz isso. Nenhum deles toma uma atitude de: ok, está aqui o dinheiro, este dinheiro não é nosso, isto era para pagar os mantimentos que nós temos aqui, daqui a nada estão a perseguir-nos. Não, vamos devolver o dinheiro. Não, esta questão do dinheiro vai ser resolvida bem mais à frente no texto. Não no nosso texto, mas na história. Eles estão... Aquilo que nós notamos neste momento, depois destes 5 passos, é que eles estão emocionalmente derrotados. Ao ponto de eles dizerem: Deus está a castigar-nos. Rúben diz mesmo: eu não vos dizia para nós não fazermos nada ao menino. Eu não vos dizia. Agora o sangue está-nos a ser requerido. Eles estão derrotados. Só que a verdade é que eles simplesmente, nesta altura, podiam ignorar que Simeão ficou lá atrás. Eles têm comida, têm o dinheiro. É pegar no dinheiro, no guito e seguir. Vamos embora. Vamos para casa. Para quê? Voltar atrás? Correr riscos? Não vale a pena. A verdade é que Deus está a agir nos bastidores para transformar o coração destes homens. Através de José, Deus está a moldar as vidas destes homens. Deus está a trabalhar de uma forma lenta. E reparem, eles desde o encontro em que são acusados de serem espias até este momento, a dor deles vai sendo cada vez mais forte, mais profunda. E é aqui, quando entramos no passo 6, que a história ganha uma nova fase. Aqui não são propriamente 2 testes dados diretamente por José, mas são uma consequência. Reparem, será que Jacó confia neles? O 6º passo é esse. Será que Jacó confia neles? É que agora o grande desafio é: nós temos comida, nós temos dinheiro, não temos Simeão. Vamos ter que chegar lá e convencer Jacó de que há comida, até nos devolveram o dinheiro, Simeão ficou lá, mas Benjamim tem que lá ir. Este é o desafio. É aqui que estamos no momento da história. Será que Jacó vai permitir que Benjamim vá ao Egito? Eles continuam o caminho. Imaginem, estes irmãos todos a bater mal da cabeça até lá. Como é que nós vamos abordar isto? Ainda por cima vamos ser acusados de sermos ladrões. Temos o dinheiro connosco. E Jacó, a reação de Jacó assim que eles chegam e contam a história é acusá-los da morte de José e acusá-los da perda de Simeão. Foi isso que o texto nos mostrou. E diz mesmo no versículo 38, não descerá o meu filho convosco. Ou seja, Jacó não confia neles. Aliás, logo no início do capítulo nós vemos que Jacó não confia neles, porque Benjamim não vai com eles. Não vai acontecer alguma coisa ao menino. Não descerá o meu filho convosco, diz o versículo 38, porquanto o seu irmão é morto, ou seja, a sombra de José está lá, o culpado são vocês. Se lhe sucede algum desastre a Benjamim no caminho por onde fordes, fareis descer as minhas cãs com tristeza à sepultura. Eu já estou velho, as minhas barbas brancas, velhas, vocês vão me fazer morrer. Vou desfalecer de tanta tristeza. Claramente, Jacó não confia neles. Este é um dos testes em que eles claramente falham. E nós vemos isso, como eu disse há pouco, logo no início do capítulo. Reparem, nós estamos a falar de homens de mais ou menos entre os 30 e os 60 anos.
São homens adultos, já com as suas famílias, mas o seu pai não confia neles. Eles são tidos como preguiçosos e no passado foram traidores, e aquele currículo que nós vimos para trás, traidores, e mataram o seu filho preferido. Não vamos entrar na questão de que isto é um erro da parte de Jacó, de ter um filho preferido. Já agora, pais, não tenham filhos preferidos, senão pode acontecer cenas. O favoritismo para com um dos seus filhos, da sua mulher preferida, que ele amou em detrimento dos outros, mantém-se. Jacó continua a dizer, não, Benjamim vai ficar aqui, ele não vai para lá. Não confio em vocês. E ao saber da notícia, reparem que Jacó também não move esforços para ir buscar Benjamim, para ir buscar Simeão. Ele podia dizer assim, malta, vamos lá, toda a gente nas suas famílias, vamos fazer as malas e vamos todos para o Egito. Não vai só Benjamim lá, vamos todos. E todos vamos trazer Simeão de volta e trazemos comida. Até somos mais para trazer comida. Devolvemos o dinheiro, trazemos Simeão. Não, Jacó não diz isso, não faz isso. Pelo contrário, ele até diz que, o versículo 38 diz, como só Benjamim é que importava. Só ele restou. Então e os outros 9? Então e Simeão que ficou lá atrás? Mais ninguém importava para Jacó, apenas Benjamim. Só ele restou. Talvez Jacó, neste momento, emocionalmente também afetado, nem sequer tivesse noção daquilo que estava a dizer. Mas já que falamos de Benjamim, entramos no 7º passo, que é, será que Benjamim confia nos irmãos? Será que Benjamim confia nos irmãos ao ponto de, ao ouvir, isto há de ter havido ali um concílio da família, né? Dentro da barraca, lá da tenda deles, como nós vemos nos filmes, e estão todos reunidos, e reparem, o texto não revela que Benjamim tenha dito uma sequer palavra. Ele sabia o que tinha acontecido com José. Esta era uma história da família. Ele não era tolo e ele devia perceber muito bem que ele agora era o favorito. Ele tinha ocupado o pódio nesse momento. Então ele também não se oferece neste momento para ir buscar Simeão. Ele te podia dizer, papá, eu posso ir, não tem problema. Eu sei o que aconteceu com o mano, mas eu vou. Não. Ele não se oferece. O seu silêncio é significativo. Sem reação. Ele, quando o pai condena o seu irmão a ficar lá, porque é isso que Jacó está a fazer. Não sei se vocês estão a ter bem noção do que está a acontecer aqui no texto. Jacó está a dizer, Benjamim não sai daqui. Simeão está morto. Simeão está morto. Simeão está lá. É isso que ele está a dizer. Apesar de não ser totalmente conclusivo, nós podemos dizer que eles não foram bem-sucedidos neste passo, neste texto. Podemos assumir também pelo texto que Benjamim não confia neles. Sabem, nós ao chegarmos ao final do capítulo 42, não temos aqui propriamente, ao lermos este texto, nós não temos aqui propriamente um sentimento de esperança, pois não? Isto é uma desgraça, é uma família a cair em desgraça. Começa mal e acaba pior. À exceção do primeiro teste, lembra-se qual era o primeiro? Qual era o primeiro? Será que Benjamim está vivo? É o único que eles passaram. Ao final do capítulo 42, nós, se não soubermos mais história para a frente, sabemos que o único teste que estes irmãos passaram foi o de Benjamim efetivamente está vivo. Todos os outros eles falharam. Não há ninguém que assuma liderança para se chegar à frente para o ir buscar. Não há ninguém que se voluntarie para ficar, enquanto os outros vão buscá-lo. Será que eles voltariam por Simeão, considerando o passado até agora? Não parece, neste momento. Será que eles devolveriam o dinheiro até ao final do capítulo 42? Não parece. Foi exatamente por dinheiro que venderam José. Por isso, à partida, não parece. O pai confia neles? Claramente que não. Benjamim confia neles? O seu silêncio e apatia confirma que não. Nós podemos assumir que até ao final do capítulo 42 de Gênesis é necessária a intervenção transformadora de Deus nesta família. Até ao final do capítulo 42, nós podemos afirmar que não houve mudança nesta família.
que a ação transformadora de Deus ainda não foi plena nesta família. E porquê que isto é importante? Não é suficiente que eles... Desculpem. Não é suficiente que eles pertençam à família certa, à família da aliança de Deus, da linhagem certa, da semente que foi prometida lá no Gênesis. Não é suficiente que eles vivam na terra certa, na terra prometida. A questão é, será que eles foram transformados? Individualmente e como família, será que eles foram transformados? A resposta claramente é não. Não foram. Sabem, quando Deus escolhe e salva alguém, Ele o faz para provocar mudança naquela pessoa que crê. É por isso que a mesma pergunta se aplica a mim e se aplica a ti. Será que tu já foste transformado por Deus? Será que tu já és um cristão? Sabe, o pastor Voldy, no livro que eu vos referi, ele diz que existem 3 raciocínios. É a opinião dele. E eu tendo a concordar. Existem 3 raciocínios para uma pessoa se considerar cristão. Por exemplo, se formos lá fora e perguntarmos a alguém que vai passar na rua, uma pessoa totalmente desconhecida para nós, chegas ao pé dela e perguntas, tu és um cristão? E ele diz que há pessoas que têm um primeiro raciocínio que é o processo de eliminação. Isto é, bem, eu não sou muçulmano, eu não sou hindu, eu não sou budista, por isso se calhar sim, se calhar eu sou cristão. O segundo processo é o da herança. Os meus pais sempre vieram à igreja. Eu desde pequenino, eu nasci, era bebé de colo e eu já estava na igreja. Por isso, se calhar, por herança, sim, se calhar eu até sou um cristão. E depois há o terceiro, que é aquelas pessoas que têm um processo ou uma experiência místico-experimental, em que a determinada altura sentiram uma coisa, ou fizeram uma oração muito sentida, com choro, e isso trouxe-lhes a ser, ou deu-lhes o direito de serem chamados cristãos. Sabem, deixem-me dizer uma coisa. Nenhuma destas coisas faz de ti um cristão. Todas elas podem ser verdade e justificarem tu seres um cristão. Se não és muçulmano e se fores crente em Jesus, és um cristão. Se tu vieste à igreja desde pequenino e segues os passos de Jesus e aceitas Jesus como o teu Salvador, então tu és um cristão. Se tu a determinado momento reconheceste o teu pecado e até choraste, tiveste aquele momento, mas não uma coisa mística e experimental, só do sentimento, mas uma consciência clara de que Jesus, do teu pecado e de que Jesus é o teu Salvador, então tu és um cristão. Mas nenhum destes 3 te leva a ser cristão. Só Jesus. Somente Cristo. Somente. Por isso a pergunta que nós devemos fazer, se Deus salva para transformar, a pergunta que devemos fazer é se há evidência disso na tua vida. Será que tu já foste transformado? Será que há evidência disso na tua vida? José queria saber se os seus irmãos estavam diferentes. E ele questionou-os, ele examinou-os. E esse é o teste, o exame que todos nós, o autoexame que todos nós devemos fazer. Será que eu sou verdadeiramente um cristão? Qual é a evidência disso na minha vida? E repara como as Escrituras fundamentam e reforçam a importância de nós nos examinarmos. Temos o texto de Coríntios que nós lemos há pouco. Mas o Senhor Jesus, a determinada altura, disse que pelos frutos... Não ouvi. Os conhecereis. Ou seja, se tu és transformado, há fruto que tem de surgir daí. Senão a figueira é seca e não dá fruto. Na primeira carta de João, que nós há bem pouco tempo passámos por lá, se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. A justiça é uma consequência de seres transformado por Jesus. Por isso a pergunta mantém-se. Será que tu já foste transformado? E os testes de José ajudam-nos a responder a isto. E para tentarmos aplicar estes testes, eu gostava de, como vos disse há pouco, colocá-los em 4 categorias diferentes para nós. E a primeira, pecados passados. Lembram-se do primeiro teste? Será que Benjamim ainda está vivo? O que José queria saber é se a Benjamim e ao seu pai se tinham acontecido a mesma coisa que lhe tinha acontecido a ele. Será que os pecados do teu passado continuam a caracterizar o teu presente? Será que, como os irmãos de José, naquele momento eles eram os mesmos homens de há 20 anos atrás? Aquilo que José queria ver ali era se tinha havido uma verdadeira transformação nos teus irmãos.
Se eles ainda são dominados pelo pecado do passado, o ódio, a vontade de homicídio, amargura, ciúme. Ele queria perceber se houve algum arrependimento e mudança. Embora nós não tenhamos vendido nenhum irmão como escravo, espero eu, cada um de nós tem pecado no seu passado que nos podem ter caracterizado a determinado momento. A pergunta é, será que eles continuam a caracterizar o teu presente? Será que esses pecados do teu passado ainda definem quem tu és hoje? Será que as coisas velhas já passaram? Será que tudo se fez novo? Será que há coisas novas a acontecer agora que és um filho de Deus? Segundo lugar, primeiro, pecados passados. Segundo lugar, amor fraternal. Os textos 2, 3 e 4. Se há alguém que se voluntaria para ficar, se há alguém que se voluntaria para ir, será que há alguém que voltaria por causa de Simeão? Revelam, José quer perceber se a relação entre os irmãos e se o amor entre os irmãos, o amor fraternal, se mudou, se cresceu. A verdadeira transformação espiritual manifesta-se também no amor fraternal, o amor que temos uns pelos outros. É por isso que todos os domingos, e não só, mas no culto dominical, no início do nosso culto, durante os anúncios, somos todos os domingos desafiados a orarmos uns pelos outros, a cuidarmos uns dos outros. A verdadeira transformação que Jesus traz à tua vida faz-te amar o teu irmão, mesmo quando ele te ofende, mesmo quando ele te vende como escravo. José procurava provas do amor entre os seus irmãos. Também a nossa fé só é autêntica se for acompanhada por amor visível e sincero uns pelos outros. Especialmente até daqueles que pertencemos à família de Deus. Será que tu anseias e preocupas-te com a igreja como as coisas mais importantes que tu tens neste mundo? Como sendo uma das coisas mais importantes que tu tens neste mundo? Será que tu mostras que amas a Deus no exercício do teu amor fraternal para com o teu irmão em Cristo? E para com os outros, que não são teus irmãos em Cristo? Terceiro lugar, integridade e honestidade. Como será que tu reages perante um dilema moral? Eles tinham... Este é o teste do caráter, digamos assim. Foi-lhes devolvido o dinheiro. Aquilo que José queria perceber era se eles eram homens de retidão como se afirmavam ser. E José queria saber se eles iriam agir com honestidade, com integridade. É uma oportunidade de ouro para eles provarem por uma ação visível se eram efetivamente transformados, se eram pessoas diferentes. Será que as minhas e as tuas ações confirmam aquilo que nós dizemos crer? Como é que tu ages quando ninguém está a ver? Lá na empresa, este ano, aprendemos uma frase nova. Nós, de vez em quando, utilizamos aqui, pelo menos eu uso, que é: será que o teu vídeo corresponde com o teu áudio? Isto é, será que aquilo que tu dizes corresponde com aquilo que as pessoas veem tu fazeres? A verdadeira transformação revela-se através de obras justas e de um caráter moldado por Deus. Nós lemos isso lá em Filipenses 2:13. Nós devemos ter cuidado para não sermos marcados como aqueles que professam conhecer Deus, mas negam-no nas suas obras, nas suas ações. Nós dizemos que somos de Deus, mas somos os primeiros a criticar um irmão de forma só porque sim. Somos os primeiros a mentir. Somos os primeiros a agir de forma incorreta, de forma a enganar os outros. Cuidado. Uma vida transformada por Jesus foge disso. Uma vida transformada por Jesus procura exatamente o seu contrário. Fruto do Espírito. Não alimentar, como ouvíamos na sexta-feira, a concupiscência da carne. Alimentar a besta da carne que está dentro de nós. Sem essa evidência, não há credibilidade no nosso testemunho. Não há provas da nossa transformação. Nós precisamos viver com retidão e santidade, pois sem isso ninguém verá o Senhor, segundo lemos em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Por último, e os outros?
E os outros? Será que aqueles que te conhecem notam uma diferença? Notam uma mudança? Notam que tu, efetivamente, foste transformado por Jesus? A verdadeira transformação espiritual não se mede apenas naquilo que nós dizemos sobre nós próprios, mas pelo que os outros, especialmente aqueles que nos conhecem bem, veem em nós. No caso dos irmãos de José, nem Jacó, nem Benjamim confiavam neles. Eles não demonstram essa confiança. É um sinal de que a mudança não aconteceu, ou então ainda não é visível. Do mesmo modo, isto é especialmente verdadeiro quando nós lidamos com pessoas que nos conhecem e que nos amam. Sejam os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de escola, sejam a nossa família mais próxima. Nós precisamos da perspectiva honesta e verdadeira daqueles que nos rodeiam. Nós precisamos de saber também o que veem as pessoas em nós. Deus coloca nas nossas vidas pessoas que nos ajudam a fazer este exame de nós mesmos. Estes testes nas nossas vidas. E nós precisamos saber se efetivamente espelhamos Cristo. Se a nossa vida dissipa o bom cheiro de Cristo. A nossa maturidade inclui às vezes aceitar a verdade de que erramos. E que um puxão de orelhas que nos é dado deve ser aceito com humildade. A isso chama-se crescimento. Então, em resumo, será que tu foste transformado? Ou os teus pecados passados ainda te caracterizam? Ou será que tu foste transformado? Aprendeste a amar os teus irmãos? Deus criou em ti um desejo de amar os teus irmãos, um desejo de unidade, de identidade com eles. Ao ponto de tu não colocas mais nada à frente do tempo de culto ao domingo de manhã porque tu queres estar na presença de Deus com os teus irmãos, identificando com eles, participando na ceia, recordando aquilo que Jesus fez por ti. Porque senão tu podes fazer isto em casa, tu podes ser transformado por Jesus e fazê-lo em casa. Mas será que tu tens esse sentido, esse desejo ardente de estar na igreja, ser igreja? Será que tu foste transformado e exibes um caráter santo quando ninguém está a ver? Pois, porque nessa altura, sabem o que é que caracteriza um bom mordomo? É que no momento em que ninguém, o dono da casa ou ninguém está a ver, ele não deixa que as coisas fiquem fora do sítio. Independentemente de quem esteja ou não esteja, ele age sempre da mesma maneira e de maneira exemplar. Será que tu vês a mudança no homem ou na mulher que todas as manhãs se encontra ou se apresenta ao espelho? Será que tu consegues reconhecer essa diferença? Será que tu foste transformado e os outros que te rodeiam reconhecem esta mudança no teu falar, no teu agir, no teu andar? Será que o teu áudio corresponde com o teu vídeo? Eu não te estou a perguntar se tu queres estas coisas. Ou se tu tens vontade de redobrar os teus esforços para alcançar estas coisas. O que eu te pergunto é se Deus já te mudou. Se Deus já operou a mudança no teu coração, na tua mente e na tua vida. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já fiz muitas promessas a Deus. Agora sim. Senhor, se tu me deres isto, agora sim. Agora eu vou ser a pessoa que tu queres. Com certeza só eu é que sou o pecador que fiz isso aqui dentro. Será que há evidência de que a obra de Cristo já foi operada na tua vida? É isso que eu te estou a perguntar. Há evidência que tu és genuinamente e autenticamente uma nova criatura em Cristo? És tu um filho de Deus? Eu não te pergunto o que é que tu fazes ou o que é que tu tens produzido. O que eu te pergunto é o que é que Deus tem produzido em ti? Se a tua resposta é não, tu precisas de correr rapidamente para a cruz. Tu precisas correr para o Redentor. Tal como chegamos ao final deste capítulo 42 e vemos que não há propriamente um sentido de esperança. Mas sabemos que Deus está a trabalhar por trás. Deus também está a trabalhar na tua vida. Por isso, corre para Ele. Corre para Cristo. Confia no que a Bíblia diz acerca dele e do que Ele fez por ti e para ti.
A tua resposta é tu arrependeres do teu pecado, confiares na sua obra completa e perfeita na cruz. A tua resposta é pela sua graça seres lavado no seu perdão. E como resultado disso, tu saíres fortalecido para lhe obedecer e servir prontamente e fielmente para a sua glória, para o seu prazer. É Cristo. A solução é Cristo. A resposta é Cristo. E apenas Cristo. Porque a questão não é se tu mudaste, mas sim se tu foste transformado pelo Senhor Jesus. Capítulo 42, e gostava de fechar desta maneira, termina com uma falta de esperança, com um fracasso, desespero. Apesar de Benjamim estar vivo, os irmãos não confiam uns nos outros, Jacó não confia neles, não há um líder e a integridade continua ausente. No entanto, no meio da escuridão há esperança, porque Deus vai redimir esta família. Estou a contar as cenas do próximo episódio para quem quiser depois em casa ir ler. Deus vai redimir esta família. Há um líder que vai surgir ali no meio. Vai ser Judá. E este quarto filho de Jacó vai fazer com que a sua ação, a sua entrega, vai fazer com que José seja reunido novamente com os seus irmãos e desta vez com irmãos transformados. É de Judá que nasce o Senhor Jesus, que pela sua obra poderosa também nos transforma, para que, como igreja de Cristo, com Ele partilhemos a glória. É Ele que nos transforma para sermos juntos, sermos reunidos. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa obra maravilhosa. Louvado seja o nosso Salvador para a nossa glória, para a nossa bênção, para a sua glória e honra e louvor. Que o Senhor nos abençoe.